John Stuart Mill se notabilizou como um defensor dos direitos das mulheres no século XIX, no contexto da era vitoriana. É sobre ele que nós vamos falar neste vídeo resenha sobre a sujeição das mulheres, sua principal obra. Bom, quem foi Stuart Mill? Stuart Mill foi um filósofo, economista e parlamentar inglês influenciado pelo liberalismo político que caracterizou todo o pensamento do século XIX. Associam a ele também a influência do socialismo liberal. Ora, o que seria isso, socialismo liberal? Um termo um pouco sui generis, né? Seria, na verdade, foi uma vertente do liberalismo clássico, porém mais voltado para o campo da esquerda, com preocupações sociais e com ênfase nas questões dos direitos, sem abrir mão, todavia, das liberdades individuais. Trata-se, portanto, de um liberalismo antirrevolucionário e contrário ao rompimento com a sociedade de mercado. Então, esse foi o Stuart Mill, e a sua importância para os direitos das mulheres é inegável, muito embora seja um homem inglês, mas vocês vão ver por que essa obra dele foi tão importante. Vamos lá para os dados técnicos da obra. O livro foi publicado no ano de 1869, com ideias desenvolvidas pelo Stuart Mill em conjunto com sua esposa, a feminista Harriet Taylor Mill, que já tinha publicado o livro A Emancipação das Mulheres em 1851. Eu tenho aqui no meu Kindle a versão em inglês deste livro, que é um clássico do feminismo. Portanto, acredita-se que a Harriet teve uma influência muito forte sobre a obra do marido, que vem depois. A obra dela é de 1851, a do Stuart Mill vem em 1869. A influência clara, até há expressões muito parecidas de um livro para o outro. Eu li os dois, eu li tanto esse aqui, que está no meu Kindle, li esse livro em inglês, e esse aqui, A Sujeição das Mulheres. Tem muita coisa parecida, que dá a impressão de que o Stuart Mill pegou trechos do livro da Harriet. Enfim, eles trabalharam em conjunto, mas a autoria é atribuída apenas ao marido. Bom, então vamos lá. Sobre o que fala Stuart Mill? Qual é a preocupação dele? Stuart Mill critica a subordinação das mulheres pelos homens e defende a igualdade de direitos entre os gêneros, isso no século XIX. O livro inicia com uma análise, um panorama histórico da sujeição feminina, destacando como as mulheres foram sistematicamente excluídas pelo patriarcado do acesso pleno à educação, à ciência, à política e ao mercado de trabalho, perpetuando assim uma falsa crença, uma falsa ideia de que elas seriam naturalmente inferiores aos homens. Stuart Mill dizia que essa sujeição não era apenas injusta, mas também muito prejudicial para o progresso da sociedade, porque jogava no lixo as potencialidades das mulheres. E como um liberal clássico que ele era, o Mill acreditava que quanto mais houvesse liberdade, quanto menos houvesse interferência do Estado na vida particular das pessoas, mais a sociedade poderia progredir e chegar a um estado de bem-estar geral. A igualdade deveria começar dentro do casamento, e vocês vão entender por que para o Stuart Mill é tão importante essa questão do casamento, tá? Eu vou falar mais à frente. Então, as mulheres deveriam ter os mesmos direitos que os homens em todas as esferas da vida, a começar, como eu disse aqui, pelo casamento. Então vamos tratar aqui do capítulo 1, que são as bases históricas. No primeiro capítulo da Sujeição das Mulheres, o Stuart Mill estabelece as bases para a sua argumentação contra a desigualdade de gênero, defendendo a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Ele critica a longa e persistente história de sujeição das mulheres, embora ele não consiga situar historicamente onde se deu o início do patriarcado, ao ponto que outros livros de outros autores, que quem sabe um dia eu faço um vídeo a respeito, conseguem situar em torno de 5.000 anos o início do patriarcado e o fim da sociedade matriarcal. E para esses estudiosos e estudiosas, né, porque no caso a autora é uma mulher, o matriarcado teria durado 25.000 anos nas sociedades primitivas. As primeiras formas de sociedade eram matriarcais, e de 5.000 anos para cá se tornaram patriarcais.
Pois bem, vamos aos pontos que o Stuart Mill destaca nesse primeiro capítulo e que eu achei importante, porque eu grifei aqui o livro todo justamente para identificar quais eram os pontos mais importantes. E uma questão que me chamou a atenção é a questão de Aristóteles. O Stuart Mill reconhece a importância do grande filósofo grego Aristóteles, mas critica o seu pensamento dualista, que considerava aceitável a existência de naturezas livres e naturezas escravas. O problema deste pensamento aristotélico é que ele justificava a escravidão e por isso mesmo era usado por escravistas do sul dos Estados Unidos, isso o próprio Stuart Mill aponta na obra, para justificar o seu supremacismo racial, não só em relação aos negros, aos afro-americanos, mas também uma superioridade do homem em relação à mulher. Então, para o Stuart Mill, isso era muito problemático, e de fato o pensamento aristotélico tem essa limitação quando considera que as naturezas livres e escravas são uma coisa normal, né? E a gente sabe que não é bem assim. Pois bem, o segundo ponto é a crítica que o Stuart Mill faz ao século XIX, o século em que ele viveu. Da mesma forma que o século XVIII considerou infalível a razão humana, deixando de lado o instinto, o autor aponta que o século XIX considerava infalível o instinto humano. Ou seja, os nossos impulsos e as nossas inclinações naturais seriam mais importantes do que a razão humana. Então trocou-se um primado por outro. No século XVIII, a razão humana ela prevalecia sobre os instintos. No século XIX havia uma tendência em considerar que os instintos e as inclinações naturais prevaleciam sobre a razão humana. Então, Mill considerava isso um erro, porque tornava natural e normal a ideia de que o homem é, por instinto, por natureza, superior à mulher devido às suas características físicas e naturais que lhe são intrínsecas. Terceiro ponto. Não há comprovação científica. Não existem fatos empíricos, ou seja, fatos cientificamente experimentados e observáveis pela ciência que comprovem a superioridade do homem sobre a mulher. Essa superioridade seria, para o Stuart Mill, uma mera teoria e não passava de uma abstração, uma criação. Ou seja, tratava-se de uma ideia puramente metafísica que não poderia ser comprovada pela ciência. Então, isso é um ponto que inquietava o Stuart Mill, a falta de comprovação científica da superioridade do homem sobre a mulher. Quarto ponto. O patriarcado é uma imposição. A aceitação do sistema de desigualdade entre homens e mulheres nunca foi deliberada pela própria mulher. Ela nunca foi consultada se queria ser inferior ao homem. Obviamente, pois se fosse, a mulher negaria a sua própria sujeição. O patriarcado é uma imposição cultural e política, e a desigualdade entre homens e mulheres nunca foi um benefício para a humanidade. Quinto ponto. Amenização da percepção da escravidão. Ao perceberem que se tornou inaceitável escravizar as mulheres pura e simplesmente, os homens a transformaram em uma forma amena de dependência. Ou seja, eu vou tentar explicar isso para vocês, dando continuidade ao estado primitivo de escravidão, porém de uma forma mitigada e atenuada para manter a mulher sob controle. Vamos lá, traduzindo. Ao perceber que a escravidão pura e simples não seria mais viável, porque a mulher perceberia o seu estado de escrava em relação ao homem, o patriarcado criou formas de mitigar, de amenizar essa percepção de escravidão. E uma delas, segundo Stuart Mill, seria o casamento. Uma forma aceitável de escravidão no ponto de vista dele. Tá? Mas curiosamente ele foi casado com a Harriet Mill. Só que ele defendia uma união de liberdade, em que a mulher teria um papel
tão preponderante como o do homem, tá? Então o casamento em si não era o problema. Os homens poderiam se casar com as mulheres, vice-versa, desde que eles tivessem papéis iguais e tivessem uma relação igual dentro do casamento. O que ele criticava era a forma de casamento proposta pelo patriarcado, em que a mulher se tornava uma escrava sem saber e gostando de ser escrava, né? Então isso era para ele muito criticável, né? Reprovável. As mulheres não vão conseguir reagir ao sexto ponto. O Stuart Mill acreditava ser praticamente improvável haver uma reação feminina por fatores sociais e naturais das mulheres, pois ela estava em uma condição de sujeição pior que a dos escravos negros. Vejam só esse trecho do livro, abre aspas. Os homens não querem unicamente a obediência das mulheres. Eles querem seus sentimentos. Todos os homens desejam encontrar na mulher mais próxima deles, não uma escrava conquistada à força, mas uma escrava voluntária. Então, o sétimo ponto, para a gente fechar aqui o primeiro capítulo, as mulheres devem protestar. Apesar de pessimista, como no sexto ponto vocês viram, o Stuart Mill encorajava as manifestações feministas nas ruas e acreditava que o voto feminino precisava ser reconhecido na Inglaterra, ainda no século XIX. Porém, como nós sabemos, isso só viria a acontecer em 1928, 59 anos após a publicação de sua obra. E seria somente nas décadas de 60 e 70 que o tema passaria a ter alguma importância, com a instituição do Ano Internacional da Mulher, em 1975, pela ONU, que impulsionou em todo o mundo movimentos pela libertação da mulher. Em todo o mundo não, no Ocidente apenas, né? Então, gente, eu paro por aqui e no próximo vídeo a gente fala sobre o capítulo 2. Tem mais 3 capítulos para a gente analisar desse livro, e o segundo ele fala exclusivamente do casamento. Até a próxima.